Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, amigos e amigas que nos acompanham fielmente em nossos estudos da obra Palavras de Vida Eterna, ditada pelo Espírito Emmanuel e psicografada pelo nosso querido Chico Xavier. É sempre motivo de muita alegria, de muita realização para nós que fazemos parte desse estudo, para nós que estudamos juntos, seja fazendo parte diretamente ou não, é sempre motivo de muita alegria quando temos a possibilidade de tomar das palavras tão lúcidas, profundas e atuais de Emmanuel, que hoje, no capítulo 121 da referida obra, que recebe o título Chamamento ao Amor, ele nos traz inicialmente uma passagem bíblica que consta na segunda epístola de Pedro, no seu capítulo 1, versículo 6, e que diz assim: E a ciência, temperança, e a temperança, paciência, e a paciência, piedade. Aqui Simão Pedro adverte, porque é uma carta universal, portanto, adverte a todos nós que Jesus nos legou tudo de que necessitamos para que façamos parte da natureza divina. Ele nos deixou tudo o que se faz necessário para que possamos ser atuantes, ativos na natureza divina. E de que forma é que podemos fazer isso? E o que é essa natureza divina? O que vem a ser essa natureza divina? O Espiritismo, por um lado, explica e muito bem sobre essa natureza divina, e Emmanuel vem nos trazer uma compreensão ainda mais clara sobre como podemos trabalhar nesse campo vasto que o Cristo nos apresentou e nos convidou e nos preparou para trabalharmos. Portanto, ele inicia a sua compreensão da seguinte forma: aprender sempre, instruir-nos, abrilhantar o pensamento, burilar a palavra, analisar a verdade e procurá-la são atitudes de que, efetivamente, não podemos prescindir, se aspirarmos à obtenção do conhecimento elevado. Entretanto, milhões de talentosos obreiros da evolução terrestre, nos séculos que se foram, esposaram a cultura intelectual em sentido único e fomentaram opressões que culminaram em pavorosas guerras de extermínio. Incapazes de controlar apetites e paixões, desvairaram-se na corrida ao poder, encharcando a terra com sangue e o pranto de quantos lhes foram vítimas das ambições desregradas. Toda grandeza de inteligência exige moderação e equilíbrio para não desbordar-se em devassidão e loucura. Ainda assim, a temperança e a paciência por si só não chegam para enaltecer o lustre do cérebro. A própria diplomacia, aliás sempre venerável, embora resida nos cimos da suavidade e da tolerância, pelos gestos de sobriedade e cortesia com que se manifesta, em muitos casos não é senão a arte de contemporizar com o rancor existente entre as nações, segurando calma o estopim do ódio e da belicosidade para a respectiva explosão, na época em que julga oportuna a calamitosas conflagrações. O apontamento do Evangelho, no entanto, é claro e preciso. Não vale a ciência sem temperança, e toda temperança pede paciência para ser proveitosa. Mas, para que esse trio de forças se levante no campo da alma, descerrando-lhe o suspirado acesso aos mundos superiores, é necessário que o amor esteja presente, a enobrecer-lhes o impulso, de vez que só o amor dispõe de luz bastante para clarear o presente e santificar o porvir. Realmente é um chamamento ao amor,
a carta de Simão Pedro, uma epístola universal, nos traz de uma forma clara e muito lúcida a consciência em seu início, ali na segunda epístola, ainda por volta dos primeiros versículos, apresenta o chamamento de Jesus como sendo Ele esse divino professor, nosso divino mestre, que nos trouxe as matérias da vida e nos confiou para que possamos vivenciá-las, experienciá-las e evoluirmos como alunos dessa grande escola chamada vida, mas Ele é o divino professor, Ele é o divino mestre, e Ele nos chamou, no dizer de Emmanuel, a vivência do amor. Interessante é que em O Livro dos Espíritos, na questão 780, Kardec pergunta sobre a evolução moral e a evolução intelectual. E os espíritos respondem que, na maioria das vezes, geralmente é assim que acontece mesmo, a evolução intelectual precede a evolução moral. E por que nós precisamos analisar bem a resposta dos espíritos? Porque não é apenas uma colocação de palavras, uma interpretação simples que pode apenas compreender e absorver o que está dito. É que, para atingir a intelectualidade, é necessário fazer sentido na nossa mente, é necessário ser construído no nosso campo intelectual o que vai nos fazer alçar novos voos, pensar em novos nortes, termos aí novas diretrizes, novos rumos para a nossa própria vida. Por isso, então, que Emmanuel nos traz de uma maneira muito objetiva que muitos espíritos reencarnados que tiveram as suas experiências na Terra esbanjaram, deleitaram-se numa inteligência soberba e grandiosa, mas que não a utilizaram para o bem. Triste e lamentável, porque até os dias de hoje, diante dessa atualidade, nós podemos perceber os resquícios que sobraram dessas inteligências que tiveram as suas forças motivadas ao mal, a um caminho que por muitas vezes lutaram mesmo que diretamente com o bem. E ainda no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se o espírito reencarnado, se existe alguém que possa criar ou parar o progresso. E os espíritos respondem que não é possível deter a marcha do progresso. Ela acontece e não há quem possa parar. Nós podemos, por vezes, criar obstáculos para esse progresso, mas ele vai acontecer indubitavelmente. Então retornamos à questão 780, quando os espíritos respondem que é necessário evoluir intelectualmente para que se possa evoluir moralmente. É dessa forma que as experiências da vida, fazendo sentido para a nossa mente, para a nossa intelectualidade, despertam no espírito imortal que há tanto tempo busca evoluir, que há tanto tempo desenvolve em si a necessidade da felicidade, mas não só essa felicidade que se realiza com o dinheiro, não só a felicidade que se realiza com as conquistas materiais. Porque quando o espírito retorna à pátria espiritual, percebe que a casa, que os carros, antigamente os cavalos, as propriedades, tudo isso fez parte de um plano unicamente material. O que pertence ao espírito, portanto, é a sua conquista moral. É quanto que ele deposita, quanto que nós depositamos de crédito ao chamamento de amor que o Cristo nos fez há mais de 2000 anos e que a todos os dias nos faz incansavelmente para que possamos trabalhar na sua obra, para que possamos servir de acordo com as nossas potencialidades, de acordo com o que nós somos chamados, de acordo com o que seremos chamados
a fazer. Se hoje ainda nos dispomos de ferramentas ou de recursos morais, físicos, psicológicos para fazer, trabalhemos para que no amanhã tenhamos essas potencialidades desenvolvidas e bem trabalhadas, porque em verdade a natureza divina, como dirá Simão Pedro, depende e precisa de cada um de nós, porque o Cristo veio nos apresentar essa natureza divina. Em dizendo que o reino dele não é desse mundo, mas no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, se apresentando como caminho, a verdade e a vida, nos convida a conhecermos esses reinos que não são desse mundo, as casas de nosso Pai, que não se resumem apenas à casa da terra, as que interpenetram, interexistem com o plano físico, mas nos chama a vivência do amor. Por isso, então, que Simão Pedro nos fala que para atingirmos o amor, para alcançarmos a caridade, dirá ele no finalzinho do versículo 6, é necessário adicionar à ciência a temperança, que é o autodomínio, o autocontrole, mas ao autocontrole a paciência, e à paciência a piedade. Dessa forma, adquirindo essas virtudes, porque são virtudes, nós vamos alcançar o amor e poderemos utilizar as nossas capacidades intelectuais para construirmos os caminhos que nos levarão e levarão a tantos outros espíritos que se sentirão inspirados a prosseguirem ao bem para reconhecerem o paraíso, digamos assim, da moralidade, da evolução do espírito, que depois de conhecer e reconhecer tantas ciências, tantas filosofias, tantas histórias e tantas teorias, conheceu enfim o amor. Esse amor que transcende as capacidades materiais, que transcende os pensamentos, que transcende o aqui e o agora, mas que nos convoca a servir, a trabalhar, a fazer o bem, a perdoar, a buscar, a amar. E nos conscientiza a respeito da nossa participação ativa na grandiosidade divina, na natureza divina. Nós somos espíritos numa experiência humana, não somos humanos numa experiência espiritual. É importante sempre lembrarmos disso, porque dessa forma, sempre que a nossa vida nos pedir um pouquinho mais de força, nós vamos lembrar que é nesse momento que o nosso espírito está sendo provado, está sendo fortalecido na escola da vida, nas matérias que nos são impostas. E assim, nós nos fortaleceremos com os aprendizados, com as experiências todas que teremos e, portanto, o Espírito terá adquirido mais conhecimento na sua própria inerência. Queridos amigos, queridas amigas, é assim, dessa forma, que nos unindo pelo propósito do amor, vamos alcançar os próximos degraus da evolução. E trabalhando juntos e juntas para o bem que nos chama e que a todos nós convocou, atingiremos o mundo de regeneração, o tão sonhado e esperado mundo em que as expiações ainda vão existir, mas não serão tão dolorosas, tão pungentes, tão sofridas quanto ainda são. E o caminho é Jesus, e através de Jesus alcançaremos e viveremos o amor em toda a sua sublimidade. Que Jesus, o nosso Mestre, de sempre, nos abençoe o coração e nos inspire para que com Ele e por Ele trabalhemos e sirvamos no caminho do bem. Muita paz e até o nosso próximo estudo.